Então, aí, ó, paciente, sexo masculino, 23 anos, relata ter ficado imobilizado durante 2 semanas. Então, em função do tempo, né, já poderia ser considerado aí um quadro saindo da fase aguda e sendo subagudo, né, em função do tempo, segundo o que está escrito bonitinho lá no livro. Mas a gente sabe que não é bem assim. Então, decorrente de um trauma na mão direita, e atualmente foi encaminhado para a fisioterapia com quadro álgico, EVA 8, edema, calor, rubor, 3 cruzes em 4. Então, tá com grande quadro álgico, com edema, com calor, com todos os sinais de processo inflamatório. Beleza? Concorda aí? Qual o melhor tratamento para... Eita, ficou... Depois eu corri isso aqui. Então, qual é o melhor tratamento para esse paciente? Beleza? Então, se a gente olhar aqui na radiografia, o que que a gente encontra? Ó, essa fratura aqui. Ó. Então, essa fratura é o sinal característico de um soco que foi dado. É a fratura do boxeador. Então, vai dar um soco ou receber um impacto nesse sentido aqui, por isso essa fratura. Tá? Normalmente os lutadores, ele fez isso aí lutando boxe. Então, esse quadro aí foi um quadro de um soco. Treinando, ele fez isso, tá? Tranquilo aí? E aí, o que que vocês estão pensando em usar? Então tá certinho. Então, crio e imersão tá certo? Tá certo. Por quê? Porque é uma superfície irregular. Isso, eu acho que nesse caso também a gente não poderia usar algo quente, no caso. Teria que ser Isso, mesmo a questão do exatamente. frio. Porque ele apresenta Exatamente. calor, né? Rubor. Isso, perfeito. Calor, rubor, todos os sinais de processo inflamatório. Então, a gente tem que colocar o frio. Então, colocaríamos aí crioimersão, por quê? Pela superfície irregular, perfeito. Quanto tempo a gente ia fazer? Entre 3 a 5 minutos. Pronto, perfeito. Ótimo, muito bom, galera. Ótimo. Beleza? Alguma dúvida aí? Muito bom. Vou ver outro aqui, e aí eu paro. Acho que esse aqui também passei, não passei? Vou corrigindo fora da ordem, tá bom? Na hora que eu for encontrando aqui, tá? Acho que eu passei esse. Passou. Um segundinho. Peraí, tá bom?
Professor, nesse caso a gente teria que utilizar o gelo. Ai, meu Deus, como é o nome? Não o turbilhão em si, aquele negócio todo. A gente poderia colocar a mão dela no negócio com várias pedrinhas de gelo. Oi, ele pediu para esperar um pouco, que eu acho que ele vai fazer alguma coisa. Aí eu acho que ele não tá aqui agora. Olá, gente. Por favor, repitam aí a pergunta. Eu precisei atender uma ligação aqui rapidinho. Então, ó, paciente 51 anos relata quadro áureo moderado, EVA 6, sem rubor, sem calor. Então, ó, não está com sinais de inflamação, porém a gente vê que está inflamado. Há aproximadamente 5 meses. Relata aumento de quadro áureo EVA 8 ao movimento, comprometendo a qualidade de vida e dificultando a atividade de vida diária. Tá? Nesse caso, a gente utilizaria também a questão do frio, professor? E aí, frio ou calor? O que vocês acham mais viável? Porque não tem sinais de inflamação. Pode falar. Então, por não ter todos os sinais de inflamação, pode usar calor. E aí ela tem a presença de edema. Então, se ela tem o edema, nós vamos tentar drenar esse edema com calor. Perfeito. Então, quais modalidades de calor nós temos para uma superfície irregular? Poderia ser o infravermelho ou a compressa quente? O infravermelho, ele não vai conseguir gerar uma boa absorção aqui, ó. Então, não seria o ideal. A manta seria uma opção, professor? O uso da manta? Não entendi. O uso da manta quente. A manta, ó, também é retinha, então ela não tem uma boa área de contato. A Ludmila colocou ali, ó, Brenda parafina, Ludmila turbilhão. Então, os dois conseguem envolver perfeitamente toda essa área de deformidade. O que nós vamos escolher aí, levar em consideração para escolher entre os dois? Os dois são bons, os dois vão fazer vasodilatação, vão ter efeito, né? Nessa região que a gente quer tratar, facilitam a mobilidade. Pronto. Raiane escolheu parafina. Por quê? Ó, o que determina? É que tem o aumento de quadro áureo quando ela faz o movimento. No turbilhão, o nome já está dizendo, ela vai turbilhonar, a mão vai ficar mexendo, provavelmente vai doer mais. Então, a gente utiliza aí, de fato, a parafina. Faz a imersão, cria uma camada, ó. Faz outra imersão, cria outra camada. Pode fazer de 6 a 12 imersões. Nós vamos criar várias camadas aqui nessa região. E aí depois deixa 20 minutos gerando esse calor para que depois a gente consiga facilitar a movimentação. Beleza aí?
Coerente? Está claro para todo mundo? E isso também vai diminuir a rigidez, porque vai diminuir a viscosidade do líquido sinovial. Então, a articulação ela vai ter uma mobilidade maior. Isso aqui está muito parecido com artrite reumatoide. Então, inflamação crônica de origem reumatológica. Então, esse que normalmente dá uma rigidez matinal, um desconforto muito grande. O líquido sinovial fica mais viscoso pela manhã, por isso dói mais, aumenta a pressão intraarticular. Beleza aí? Ótimo, vamos escolher outro aqui. Passei esse. Matemática, da capiroto. Qual? Isso é o que? Matemática? Então, ó, paciente 8 anos, né? O menino, para variar, menino que quebra o braço mesmo. As meninas estão correndo atrás, mas os meninos sempre estão na frente, se quebrando todo. Relata quadro álgico EVA 6, em cotovelo esquerdo, há 2 meses, decorrente de uma fratura de rádio 1, e apresenta severa limitação de movimento para flexão e extensão, sem sinais de inflamação. Pronto, já disse tudo aqui. Então, já podemos optar tanto pelo frio quanto pelo calor. O frio aí, a gente tem os benefícios da analgesia, de um relaxamento muscular, porém não muito confortável, um anti-inflamatório preventivo. O calor, nós teríamos o benefício de um relaxamento, também analgesia, aumento de flexibilidade tecidual. Agora vamos ver qual é o nosso objetivo. Então vamos ver qual o melhor recurso para conseguir facilitar as manobras de ganho de arco de cotovelo. E aí, temos de pegar um menino de 8 anos e fazer, aumentar aqui a amplitude de cotovelo dele por causa dessa fratura. Ele fraturou, não ficou quieto, ficou imobilizado, mas não consolidou, precisou colocar essas 2 hastes para poder fixar essa região. Haste aqui, ó, intramedular, dentro aqui, ó, para alinhar e consolidar. Beleza? E aí, o que vocês fariam com essa criança? Primeira coisa, tinha que comprar o menino com alguma coisa. Se fizer, eu te dou uma bala, uma jujuba. Então, ó, uma compressa quente é uma opção? É. Só que a gente tem que lembrar, ó, que vai ter que colocar aqui no cotovelo, ele vai ter... Eita! Ele vai ter que ficar quietinho aí 30 minutos a 40 minutos com essa compressa quente aqui, ó. E aí, será que é fácil? O infravermelho seria uma opção, professor? Ou, no caso, a compressa teria que ser ao redor do cotovelo todo? Ao redor do cotovelo. O infravermelho não é interessante por ser uma criança, tá? Ele pode ter um risco dele se mexer, queimar na região ali. E o infravermelho só vai servir para a superfície irregular, porque a radiação tem que incidir, ó, a 90 graus. Então, lá na lombar, algum lugar assim, e lembrar que o infravermelho é bem superficial. Então, o turbilhão é uma ótima opção. Por quê? Coloca o braço do menino lá dentro, ó, bota um bonequinho lá, um Max Steel, alguém lá para ele brincar. Pronto, ele mesmo está fazendo a manobra de ganho de arco lá dentro do turbilhão. Beleza?
é uma boa opção. Fica o braço todo dentro da água, fazendo esse turbilhonamento, gerando analgesia, aumenta a flexibilidade. E com isso a gente consegue também trabalhar o ganho de arco durante o movimento e também depois. Quanto tempo vocês colocariam aí no turbilhão? Lembrando, o calor confortável, tá? De 5 a 30 minutos? Mas pode abaixar um pouquinho, tá? Se você botar 30 minutos, você lembra que o menino, né? Mas até 30 estaria correto, em média uns 20 minutos, 25, tá bom? Até 30, tranquilo. O problema é você deixar 30 minutos o menino aí. Até ele mesmo cansa do Max Steel. Tá? Do Max Steel é um bonequinho. Beleza? Mas tá certo. Mas então as bolsas térmicas, a compressa quente, poderia ser usada também, né? Não seria ideal pela região que você vai tratar, mas poderia ser usado. Ele mantendo o cotovelo estendido, a gente poderia colocar uma compressa quente aqui e envolver todo esse segmento e deixar imobilizado aí. Tá? Aí a compressa precisaria ficar assim 30 minutos. Beleza? Tudo em paz aí, tranquilão. Esse daqui. Tranquilo, melhoras para ela aí, fique tranquilo, tá? Manda um abraço para ela e melhoras, tá bom? Tranquilo aqui, ó. Esse eu passei também, não passei? Então, ó, paciente 11 anos sofreu entorse de tornozelo há 7 dias e apresenta hematoma nesse local. Então, a gente está vendo aqui, ó. Edema, rubor, calor e um quadro álgico EVA 8. Então, ó, pelo tempo, uma semana, sinais de inflamação, de fato, tanto pelo tempo quanto pelos sinais, ele está na fase aguda do processo inflamatório. Tá? Realizou uma radiografia, não foi verificada a fratura, foi encaminhada para fisioterapia com dificuldade de marcha. Qual o melhor recurso para abolir o quadro álgico e melhorar o processo inflamatório? Gelo. Eu utilizaria gelo. Beleza, gelo com qual modalidade? Como que a gente ia botar o frio? Poderia ser a compressa todos os dias? Poderia. Então, a gente pode usar uma compressa aqui? Poderia. Tá? Então, uma E a compressa massagem fria. circular também, professor, ajudaria? A criomassagem, você fala. Então, poderia ser uma criomassagem, né? Aqui, nessa região, por ser pequeno, tranquilo. Quanto tempo que a gente iria usar se fosse criomassagem? Lembrem sempre do tempo, tá bom? Então, quando você for escolher o tratamento, você tem que escolher a modalidade e o tempo. Então, a criomassagem, a gente faria aí até 10 minutos nessa região. Ou E o a gelo própria... poderia ser de 10 a 15? Qual gelo? Ó, a massagem é com A gelo. compressa. Pronto, aí a gente usaria 20 minutos, tá? Sempre, ó, o tempo das modalidades vai ser sempre da modalidade, não do paciente, tá? Porque às vezes a gente pensa, não, mudei aqui o tempo porque o paciente era jovem. Não, o tempo é da modalidade. Se vai usar a compressa fria, ela tem que ficar 20 minutos. Se vai usar a crioimersão, fica até 5. Todas essas modalidades estariam corretas aí. Como está na fase aguda, a gente poderia até repetir
né? Isso de 4 em 4 horas, para não deixar iniciar uma inflamação, aumentar a inflamação. Mas a compressa fria aí e a criomassagem são excelentes opções. A crioimersão também é uma boa, só que como o pé, os dedos não fazem parte do tratamento, pode gerar um desconforto muito grande, gerar muita dor desnecessária. Então, a gente pode optar pela compressa fria, pela criomassagem e com o pé para cima, né, apoiado em um triângulo, para poder facilitar a drenagem de edema, tá? Professor, rapidinho, como é que a gente consegue, assim, discernir, pelo menos no meu caso, eu ainda não sei discernir, quando uso o quente e o frio? Me repete, por favor, a pergunta, que eu ouvi só o quente e o frio. Fala aí de novo, deu uma picotada na hora. Gostaria de saber, pelo menos no meu caso, eu não sei discernir quando usar o quente e o frio. Se eu puder explicar de novo. Pronto. Então, o que nós vamos levar em consideração para a escolha do frio ou do calor? Sempre que houver sinais de processo inflamatório no local, a gente não deve usar calor, porque ele vai piorar o processo inflamatório. Então, aqui, tem edema, tem calor, tem um hematoma no lugar, tem dor. Isso aqui é o sinal de processo inflamatório. Não está tão intenso, porque a gente está vendo que está edema e rubor uma cruz em 4, mas apresenta todos os sinais. Então, ainda está na fase aguda. Está na fase mais intensa? Não, porque ele está com uma cruz em 4. Então, ele está melhorando. Digamos que a gente vai atender essa criança aí, ele está com 7 dias, com 15 dias. Nós percebemos que agora não está quente, a dor está EVA 5, tá? E não está vermelho. Ele não está mais na fase aguda, você já pode optar em usar calor. Beleza? Então, não estando na fase aguda, você pode escolher pelo calor. Na verdade, não só pode, como deve. Ok, pessoal, obrigado. Beleza? Tranquilão aí? Tranquilo. Obrigado. Nada. Outro aqui. Esse aqui eu passei? Me lembre aí, por favor. Alguém lembra se eu passei esse? Aqui não está mostrando o caso clínico, não. Não está mostrando? Assim, está mostrando vários. Não abriu um específico ainda. Fechei e abri de novo, vai aparecer agora. É a internet. Esse não, professor. Esse não? Então, bora achar outro. Depois a gente vê isso. Esse aqui eu acho que eu passei. Já falei que tinha emoção, não? Deixa eu ver aí se vai abrir. Apareceu? Sim. Beleza. Então, esse aqui, paciente com 32 anos, relata quadro álgico EVA 7. Então, está com a dor aí não tão intensa. Já tá crônico ele?
Então, esse paciente já está crônico. Por quê? Porque já tem 8 meses, tá? Então, ó, vamos pensar aqui. Paciente, ó, 32 anos, então é jovem, relata um quadro álgico EVA 7 em coluna lombar, com início gradativo, ó, a 8 meses. Então, não foi nada súbito, ele apresentou o quadro e foi piorando o quadro dele. Relata dificuldade urinária, então isso chama atenção, e retenção fecal a 4 meses. Então, isso aqui, ó, já traz uma preocupação maior. Então, será que tem a ver com o quadro lombar ou não? O que pode estar acontecendo? Então, já requer uma avaliação melhor, um cuidado maior. Vamos olhar o exame ali para ver se a gente consegue perceber alguma coisa, tá? Então, ó, vamos olhar aqui a vértebra, ó. Eita. Então, o que a gente vê aqui, ó? Corpo vertebral, né? Processo espinhoso, ó. Esse é o corpo de L5, corpo de L4, e assim por diante. Nós vamos analisando e vendo o que a gente vê entre os corpos. Então, o disco está aqui, né? Ó, o disco aqui um pouquinho comprimido. S1 está aqui, ó. S2, olha a coloração de S2, como está diferente. Concorda? Então, a gente não consegue perceber. Então, temos algo diferente aqui. Subindo, ó. L3. Olha o L2. L2 está diferente, eu acho. Também está diferente. Então, temos uma alteração na densidade dessas duas vértebras. Está estranho. Ó. L1, né? T12, a gente percebe que elas estão na mesma densidade. Quando a gente analisa outras imagens, a gente percebe que, de fato, isso se mantém. Então, tem essa alteração aqui e essa alteração aqui, ó. Olha aqui. Isso chama a atenção? Chama. Quando a gente olha a imagem da ressonância, ó, a gente vê que tem uma área também inflamada nessa região, não só aqui, ó, mas nas outras vértebras também, em L1, em L3. Então, tem alguma coisa estranha. Assim como essa área aqui também está com essa vascularização aumentada. Então, esse achado, somado ao exame de imagem, ele traz para a gente informações que demonstram que a gente precisa ter um cuidado maior. Tá? Então, qual é? Eu não passei esse caso, não? Eu tô lendo agora que vocês falaram não. Não passei, não, é? Não, é que eu tô olhando aqui também, professor. Não tô achando esse caso aqui, não. Ah, agora que eu comecei a falar, eu já vou acabar. Pode ser? Isso era bom para vocês pensarem. Ou, como o senhor que eu passou fiz? um que tinha quase a mesma imagem, parecido assim a imagem. Tá, eu acho que eu fico, olha, tem 2 outros. Não, mas não tem problema. Vou acabar de corrigir aqui, pode ser? Olha. Já comecei mesmo. Eu tive um delay muito grande para perceber que eu não tinha passado. Pronto. Então, e se eu passei um parecido com esse, é a mesma linha de pensamento. Então, é importante a gente olhar os exames de imagem? É, muito importante. Tá? Então, na avaliação, o paciente apresenta fraqueza em membros inferiores, ó, que é essa sigla aqui, que pode ser de uma compressão aqui na cauda equina dessa região, um processo inflamatório nessa área. Então, pode dar essa fraqueza. A gente vê ó, que a vértebra, ela não é uma hérnia. A vértebra é como se ela estivesse crescendo para aqui, ó. Estão percebendo? Então, o que poderia fazer um corpo crescer dessa forma e inflamar nessa região? Isso aí pode ser um tumor. Então, já atendi um paciente com esse quadro, que era um tumor de próstata, e ele enviou metástases
para a coluna vertebral. Então, a metástase para o sacro, para lombar. Então, isso pode acontecer? Infelizmente, pode. Então, quando o paciente está em um desconforto lombar e associado a isso sintomas urinários, renais, retenção fecal, prestem atenção, tá? Então, ele apresentou fraqueza muscular em membros inferiores, então não é só um relato local de dor e imitação de movimento, inflexão de tronco. Essa área vai ser uma área que vai gerar dor. Vai estar muito móvel, pode gerar quadro áureo. Então, qual recurso você vai utilizar para gerar analgesia aí? Nesse caso aí já poderia ser o infravermelho, professor? O problema da gente, pela localização, poderia, tá bom? Sim. Por ser uma região mais regular. Só que se isso for um tumor, será que o calor vai ajudar ele? Verdade. Isso pode ser um tumor, isso pode ser uma infecção. Então, nas duas possíveis situações, a partir dessa imagem, o calor não é uma opção segura. Se fosse só um quadro lombar de desconforto, de dor, pronto, beleza, o calor podia ser usado, tá? Mas, como tem um achado ali no meio, né, de algo que interferiu na urina, gerou fraqueza em membros inferiores, gerou retenção fecal, e a gente vê densidades diferentes em dois níveis, talvez o gelo fosse uma opção mais segura. Então, uma compressa de gelo provavelmente teria, né, a gente teria uma segurança maior em gerar analgesia e não aumentar a proliferação celular se fosse um tumor, não aumentar a vascularização, se for infecção, não aumenta o quadro infeccioso. Então, uma compressa de gelo aí nessa área. Beleza? Poderíamos deitar o paciente em decúbito ventral, colocar um travesseiro. Tá? E aí a gente deixaria ali 20 minutos, 25, para gerar essa analgesia. O tempo, lembrem, sempre dá modalidade. Tá? Coerente aí? Coerente? Alguma dúvida? Tudo em paz? Posso passar para o outro? Ótimo. Foi mal, corrigi esse, achei que eu tivesse passado. Esse é bom, esse aí é com emoção. Ah, esse aqui eu passei também. Eu acho, agora eu vou esperar o feedback de vocês. Não vou dar essa viajada mais não. Eu tenho quase certeza que o senhor passou aquele que o senhor corrigiu. É porque eu tinha anotado aqui no meu caderno, mas eu lembro. Então, pronto. É porque eu tenho um parecido mesmo. Ah, então deve ser isso. Tem. Eu boto aí. Tem um bem parecido, com o mesmo quadro, que na realidade é uma história real mesmo. Tem até o relatório do paciente, tá? E aí? Esse aí eu passei também, não é? Vê aí, por favor. Passou. Vamos embora. Paciente, ó, 54 anos, sexo masculino, relata quadro áureo EVA 8, beleza? Na coluna lombar e na torácica, de longa data. Então, não é nada novo. É um negócio aí de 3 anos. Então, alguma coisa que ele tem, né, que está... Então, EVA 8, dor na torácica e na lombar, há 3 anos. Pronto. É crônico ou não é? É crônico. Decorrente
né? É crônico, decorrente de espondilite anquilosante. Então, conforme a radiografia que nós vamos ver aí na sequência. Então, na avaliação, o paciente apresenta limitação de movimento em coluna torácica e lombar, que é a característica da espondilite anquilosante. Como o nome está dizendo, ela inflama e depois calcifica, tá? E aí nós não conseguimos impedir esse processo, mas nós vamos abolir quadro álgico e tentar adiar esse desconforto do paciente, né? Essa limitação. Qual o melhor recurso para conseguir a analgesia e facilitar a mobilidade da coluna vertebral? Vou mostrar ali como é que está a coluna, beleza? Então, aqui, ó, vamos lá reconhecer as estruturas. Vou botar... Então, aí tem a vértebra aqui, ó. Então, as vértebras, né? Nós vamos observar o formato aqui da vértebra. Uma. A outra aqui. O que que nós vamos utilizar, verificar? O ideal é que a vértebra tivesse o quê? Ó. Formato dela lá, bonitinho. Aqui, ó. É assim, o ideal de cada vértebra. A gente consegue até reconhecer. Mas está do jeito que eu estou desenhando ou está diferente? A vértebra até que está, né? Eita, errei aqui. Então, era para estar assim, né? As vértebras separadas, lembrando, ó, que aqui a gente tem o disco intervertebral, no centro dele, né, na parte periférica, o que eu estou riscando aqui, anel fibroso, na parte mais interna núcleo pulposo, tem que estar aqui para que tenha mobilidade. A mesma coisa nas outras vértebras aqui, ó. Tem que ver cada vértebra, ó, e o ideal. Então, estou desenhando o ideal aqui, mas não é bem isso que a gente vê. Então, vamos analisar essa primeira imagem. O que está diferente aqui, ó? É que as vértebras estão consolidadas. Então, quando a gente olha aqui, ó, olha como é que está aqui, ó. Toda essa parte aqui é uma parte de calcificação, que é a característica da espondilite. Então, essa cervical aí já não tem movimento, porque ela está, ó, toda consolidada aqui. Beleza? Na lombar, a gente percebe algumas áreas que já estão consolidadas, uma vértebra está unida à outra, algumas estão quase, mas a gente ainda vê um espaço. Tem muita deformidade, muitos osteófitos, mas ainda tem um espaço. O que que nós vamos tentar fazer? Ó, então, algumas aqui a gente percebe o espaço, outras a gente já percebe que está consolidando. Então, essa doença, ó, aqui está quase, aqui já está consolidado, aqui está quase consolidando. O que que nós vamos precisar fazer aí? Hidratar esses tecidos, relaxar a musculatura para tentar exercer alguma mobilização aqui entre as vértebras para que essa calcificação não aconteça. Tranquilo? Tudo em paz aí? E aí, o que que vocês estão pensando em utilizar nesse paciente? O nosso objetivo é o quê? Abolir quadro álgico e aumentar a flexibilidade. Não é isso? E aí, qual recurso pode ser utilizado?
Gelo, ele vai abolir o quadro álgico, só que ele não vai fazer vasodilatação, não vai hidratar os tecidos e não aumenta a flexibilidade. E a Então, criomassagem? a criomassagem também não. E aqui, ó, ele tem um comprometimento na coluna vertebral inteira. Você teria que fazer a criomassagem na coluna vertebral inteira. O infravermelho, ele já poderia ter algum efeito, como a Luana colocou? Poderia, tá? Só que ele, por ser mais superficial, não tem efeito na coluna vertebral. Lembra que a gente tem que tratar a coluna, não tem jeito. Então, ó, como a Raiane botou aí, ondas curtas é uma boa opção. Então, a gente coloca lá o aparelho de ondas curtas, né? Os eletrodos. Pode colocar na torácica, na lombar. O que a gente espera que aconteça? Tá? Que essa onda, então, só aproveitar esse desenho aqui da cervical. Ele não vai botar na cervical, não, tá bom? Só vou aproveitar o desenho para explicar o mecanismo do efeito. Não vamos colocar na cervical. Tá? Então, colocou o eletrodo aqui, ó. O que a gente espera que essa onda de ondas curtas faça? Ela vai trafegar aqui, ó. Então, ela consegue um calor profundo e ele trafega por toda a coluna. Então, passou pela coluna aqui, a gente consegue ter um efeito profundo. Então, ondas curtas com a técnica, ó, coplanar, lembram disso? Então, os dois eletrodos no mesmo plano. Então, botei aqui um na região pélvica e o outro lá na torácica, ó. Então, os dois estão no mesmo plano e vão trafegar essa onda por dentro da lombar. Beleza aí? Então, ondas curtas é de fato uma boa opção. Professor, Oi? qual foi o nome do aparelho que o senhor falou? Ondas curtas. Certo. E aí, qual é a dose? Então, ondas curtas com a técnica coplanar, os eletrodos no mesmo plano. Então, os dois nas costas, por exemplo. E a sensação de calor vai ser, beleza, de 15... Não, 15 minutos tá bom, tá? 20 eu acho que já pode ser um pouquinho em excesso, mas poderia ser 15 a 20, perfeito. Pela dose tá exato, até porque é uma doença reumatológica crônica. A gente tem que tentar aumentar a mobilidade, pelo menos para ele consolidar de uma maneira mais funcional. Senão ele fica mantendo a flexão, com muita dor e fica completamente fletido com esse quadro álgico. Tá? E a dose. Então, tá certo o tempo, técnica coplanar. O que está faltando aí? Qual tipo de sensação de calor o paciente vai ter? Então, calor de sensação média. O que seria isso? Ele sente um calor, tá? Mas o calor ainda fica dentro do padrão confortável. Tá tranquilo aí? Então, calor médio, aplicação coplanar,
15 a 20 minutos, perfeito. E depois nós vamos fazer a mobilização para fazer com que as áreas que ele ainda tem mobilidade, ele consiga melhorar o padrão de movimento e, com isso, abolir a dor. O que ele já tem consolidado, por exemplo, como aqui, ó, não vai acontecer nada. Tá? Porque já está consolidado. Não vamos fazer nada com essa área aí. Beleza? Bora ver outro. Esse aqui também, acho que esse eu corrigi, não foi? Esse eu corrigi, tenho quase certeza. Corrigiu. Aqui, de novo, qual? Aquele do fêmur? Então, ó, esse está aqui, paciente, 75 anos, sexo masculino, relata quadro álgico EVA 8 em articulação coxofemoral direita, decorrente de uma fratura de colo de fêmur e uma cirurgia realizada há 30 dias, conforme a radiografia que a gente está avaliando aí. O paciente apresenta edema, rubor, calor intenso e limitação de movimento. Então, tem todos os sinais de processo inflamatório, apesar de estar com esse quadro 30 dias depois. Tá? Então, mesmo com 30 dias, está inflamado. Se está inflamado, nós vamos usar sempre uma modalidade de frio. Então, qual o melhor recurso para conseguir facilitar os ganhos de arco de movimento aí? E aí, qual recurso consegue ser eficiente e não tão agressivo a esse idoso de 75 anos? Qual foi aí? O que nós vamos usar? Então, frio nós já escolhemos. Só que se fosse uma criomassagem, isso, beleza, Dalila. Se fosse criomassagem, a gente provavelmente não ia pegar toda essa região. Então, nós optamos por uma compressa fria aí nessa área. Tendo sempre uma toalha, de preferência aí nesse caso, pode ser até uma toalha seca. Então, uma compressa fria com toalha seca, por quê? Para que não gere tanto desconforto nesse paciente. Lembrando que, ó, esse quadro, a cabeça aí cabeça do fêmur aí, ó, essa fixação não está bem alinhada, então ele está gerando um atrito sempre nessa região. Então, ele está inflamado aqui, provavelmente vai consolidar o fêmur aí na pelve. Então, o acetábulo, a gente vê que aqui já praticamente está consolidado. Então, é um recurso que a gente está pensando em ganhar o arco, mas muito provavelmente não vai surtir efeito. Tá? Tudo em paz? Vamos lá ver o outro. O tempo de 20 minutos, tá bom?
que é o que tolera com segurança essa utilização do gelo, tá? Esse aqui eu passei. Beleza. Então, paciente aí, ó, homem, 32 anos, apresenta quadro álgico em tornozelo direito, EVA 8. E bloqueio dos movimentos decorrente de acidente automobilístico há 2 meses. Então, está na fase crônica. Tá? No exame físico, o que foi percebido? Que ele apresenta puramente um edema, ó, residual, 3 cruzes em 4, sem calor, sem rubor. Então, qual o melhor recurso para drenar esse edema aí, para que se possa fazer a mobilização articular? Então, o que a gente pode usar aí para drenar edema? Pode ser o frio. Frio pode ser usado para drenar edema. E, tranquilo aí? Tranquilo aí? Se for combinado com calor, acho que sim. No caso do banho de contraste mesmo. Sozinho, o frio não drena edema? Nunca. Então, banho de contraste está certinho. Como que nós vamos fazer? Começa pelo frio ou pelo calor? Começa pelo calor. Segundo, pelo menos pelo que eu lembro daquela vez que você ensinou, eu disse que era aproximadamente 5 minutos em um e 4 no outro, 2, não lembro direito o frio agora. Então, 4 a 5 minutos no quente, a gente começa. Logo depois, a gente passa para 1 minuto no frio. Então, 4 minutos no quente, 1 minuto no frio. Depois volta de novo. 4 minutos no quente, depois 1 no frio. A gente pode repetir esse ciclo durante 4 ou 5 vezes. Repetindo esse ciclo 4 vezes, digamos, 4 minutos no quente, 1 minuto no frio, nós totalizamos 20 minutos de tratamento. Qual é o objetivo aí? Por que isso é usado para drenagem de edema? Coloca 4 minutos no quente, faz vasodilatação, aumentando permeabilidade vascular, vai drenando esse edema, porque a pressão hidrostática intersticial vai estar maior do que a pressão hidrostática intravascular. Quando começa a igualar aí, a gente coloca 1 minuto no frio para fazer vasoconstrição. E depois de 1 minuto, faz de novo vasodilatação no calor. Então, essa alternância de vasodilatação e vasoconstrição favorece a drenagem de edema. Perfeito. Tranquilo? Tudo em paz? Coerente aí? O professor, então, dentre todos, o melhor para drenar edema sempre vai ser o banho de contraste? Se não tiver... Sempre, porque ele vai fazer isso. Tá? Certo. Tá? Sempre. Professor, Oi? qual é a contraindicação para um banho de contraste, no caso de diminuição de vasculares. Então, se esse edema for por insuficiência cardíaca
por uma insuficiência circulatória, por trombose venosa profunda, então ele vai mobilizar muito, né? Tem um risco grande de mobilizar um trombo, de aumentar a sobrecarga ali cardíaca, se você faz isso em uma área muito grande. Então, se esse edema for por um motivo sistêmico, né, uma insuficiência cardíaca, um quadro vascular, é contraindicado você fazer manobras vasculares. Beleza? Se for aí por essa entorse, por uma fratura, tranquilo, pode fazer, que aí é só nesse segmento, com objetivo de drenagem, não tendo risco de trombo. Tenho... Não, por isso que nós estamos corrigindo esses casos, para fazer esse treinamento mesmo. Essa dúvida que você tem muita gente que tem também, mesmo já atuando. Então, a gente está treinando com esse objetivo, tá? Beleza aí? Esse aqui que eu passei, será que foi esse que eu passei que foi parecido com o outro? Não. Não? Foi esse não, professor. Se eu quiser, eu posso até olhar ali, que eu tenho anotado, dizer mais ou menos qual foi. Ó, prof, esse aqui, ó. Ah, não. Não. Fala aí, então. Lê um pedacinho dele aí para eu encontrar, por favor. Acho que eu tinha visto um lá pra cima. Alguém lê aí um pedacinho? Eu acho, esse aqui eu acho que eu também passei. Esse aqui, mas aí... Vejam... Tem um pedacinho aí que eu encontro fácil. O que era foi parecido esse aqui, foi um ó. paciente de 44 anos. Isso, foi esse aqui. Beleza, ótimo. Isso. Pronto, isso aí. Então, ó, o paciente relata ter sofrido uma queda de própria altura, então ele tem um histórico de queda, tá? E apresenta o quadro álgico lombar e há 3 meses iniciou um quadro álgico que aumentou, evoluiu para EVA 9, sem sinais de inflamação, com dificuldade no movimento. Então, aqui, ó, a gente percebe o quê? Ó? Tem uma área aqui de um comprometimento severo. Então, o que a gente poderia utilizar aí, ó, para esse quadro álgico, para gerar analgesia? Então, da mesma forma que o outro, ó, ele também tem uma coisa diferente aqui entre L4 e L5. Ó, um processo inflamatório aqui no corpo vertebral, tanto de L4 quanto de L5, assim como a gente percebe lá em cima também. Então, nós temos L5 e L4 com inflamação, L3 tranquilo, L2 a gente já percebe alguma inflamação também, e L1 também. Então, tá estranho. Tem uma presença de uma hernia aqui e outra aqui embaixo. Então, são pontos que a gente precisa observar e entender o porquê desse processo inflamatório aí. Pode ser da queda? Pode. Mas também pode não ser. Então, se a gente tiver uma dúvida, como assim uma dúvida? Ah, isso pode ser, né, a vértebra já estava fragilizada por uma infecção, por uma tuberculose, por exemplo. E
E aí, na queda, essa área fragilizada já sofreu essa maior agressão. Tranquilo? E aí, de maneira segura, o que você poderia utilizar para analgesia? E aí, galera, o que vocês iriam utilizar? Vocês cansaram? Foi? Estão cansados? Quando vocês cansarem, vocês estão livres. Cansaram de atender? Não tem problema não. Quando cansar, a gente pode parar e a gente segue na próxima semana tranquilamente, que segue com revisão também, que é bom que é uma semana antes da prova, entendo perfeitamente. Mas esse plantão tá muito fácil para vocês cansarem rápido assim. Tá com dúvida? Bom, Eu acho que seria em caso as compressas de gelo, por questão de não saber se tem uma inflamação ou não. Então, isso. Sempre que você hesitar, adote uma conduta mais segura. Então, o ondas curtas, como a Luana botou, seria uma conduta certa pela história. Porém, pela imagem, eu não colocaria. Por quê? Porque tá estranho uma queda desencadear uma imagem dessa, parecendo uma degeneração ali das vértebras, um processo inflamatório. A queda pode fazer? Pode. Como eu só quero gerar analgesia, o gelo é mais seguro. Por que é mais seguro? Porque se isso for algum outro quadro, né, diferente de somente uma queda, o gelo não vai interferir no quadro desse paciente. Tá? Não vai gerar um efeito negativo aí, não vai aumentar a infecção, não vai aumentar a proliferação celular se for um tumor. Então, mais seguro seria utilizar como... Quem falou? Alguém falou aí. Uma compressa de gelo. Tá? Mais para frente é porque nós não vimos todos os recursos da fisioterapia, tá? Então, na nossa unidade, até agora, seria o mais viável. Mas nós teremos recursos melhores ainda do que nós estamos vendo. Tá? Como, por exemplo, o TENS. O TENS a gente poderia usar até em pacientes com tumores em fase terminal. Ele é perfeito, ele gera uma analgesia controlada, a gente pode escolher ainda a área que a gente quer fazer o efeito, se quer um efeito mais rápido, mais lento, mais duradouro, tá? Isso, 20 minutos de aplicação da compressa fria. Beleza aí? Tudo em paz? Seria mais seguro. Ótimo. Tá dando uma luz, gente? Tá clareando aí? Tá abrindo um solzinho? Ótimo. Esse daqui eu não falei, não? Não, mas tem um ali que tem, professor. Acho que é paciente, 23 anos. Esse do ombro, eu passei? Eu acho que é esse. Isso, esse aí mesmo. Paciente com EVA 6, uma dor leve, na região proximal, tem 2 meses. Atualmente apresenta limitação na abdução e foi confirmada capsulite adesiva. Tá? Então, o nome já está dizendo, inflamação na cápsula e ela limita o movimento, como se ela colasse aí esse segmento, uma diminuição na produção de líquido sinovial, o quadro álgico vai limitando cada vez mais. Então, qual o melhor recurso para o retorno dessa movimentação? Lembrando aqui, esses recursos todos que nós estamos falando, eles vão ser pré-cinéticos, tá? Eles vão facilitar a cinesioterapia. Eles não vão resolver somente vão resolver puramente o quadro dos pacientes. Não, é um recurso pré-cinético. Então, aí, nesse caso, ele precisa o quê?
para uma limitação de movimento da capsulite adesiva? Fazer movimento, tracionar o segmento, fazer ali Maitland, Mulligan, então várias técnicas, só que a gente pode associar um recurso para facilitar o resultado. Com o que nós temos hoje de calor superficial, calor profundo e frio, nós vamos escolher um mais para frente, quanto a nossa empresa prosperar e a gente comprar mais recursos, que é o que dá a segunda unidade, nós vamos ver que teremos recursos também mais eficientes do que vamos utilizar hoje. Tá? E aí, o que vocês escolheriam hoje? Por favor. Beleza, pode ser. Pode ser uma compressa quente? Pode. Tranquilo. Então, colocou uma compressa quente aí na região, vai aumentar a hidratação dos tecidos, aumenta a mobilidade, facilita para que você possa fazer a tração, a mobilização articular. Excelente recurso. Como isso está com quadro álgico, 6, não tem nenhum relato. O infravermelho, o grande problema dele é o posicionamento. Aonde você iria posicionar para que ele tivesse maior absorção. Então, o infravermelho, ele sempre vai ter uma absorção ali a 90 graus. Então, como o ombro ele é mais circular, você vai ter uma absorção sempre em um determinado plano quando você usa o infravermelho. Então, ele não vai ser tão eficiente. A compressa quente, ela envolve melhor o segmento e você pode fazer a mobilização do segmento também ainda com a compressa quente. Nós vamos ver mais para frente que o ultrassom aí é maravilhoso, porque é calor profundo e tem um efeito maior em regiões mais densas. Só que a gente ainda não tem, não vimos ainda, não tem na nossa empresa. Então, até então, uma compressa quente e úmida durante 30 minutos seria a melhor opção. E depois você traciona, você faz mobilização articular, faz pêndulo, Mulligan, Maitland, tem um monte de técnica para fazer, que você consegue distanciar aqui, uma superfície articular da outra, que esse é o grande objetivo. Beleza? Deixa eu te perguntar uma coisa. Fala aí. No início do seu atendimento, não ficou com dúvida do que fazer no paciente? Todo mundo. No início, não, fiquei até agora. Tenho 20 anos de formado. Bem-vindo ao clube. No papel já bate a dúvida, imagine com o paciente na sua frente. É isso mesmo. É isso mesmo. E na dúvida, você vai fazer o quê? Na dúvida, quando era ali uma idosa, eu imaginava que era minha mãe. Um idoso, eu imaginava que era meu pai. Então, eu estudava o máximo possível para fazer o melhor para eles, como se fosse alguém da minha família. Hesitei, fiquei na dúvida ali, será que pode dar algum erro? Tem algum risco de piorar o quadro? Eu não fazia. Por isso que até hoje eu não atendo o paciente, não faço a conduta na hora que eu acabo de atender. Só se ele estiver morrendo de dor, faço algo imediato ali para aquele quadro álgico. Ou, por exemplo, na minha rotina atual, na UTI, não tem como você fazer assim, tá? Mas eu sempre avalio, oriento, faço tudo e inicio o tratamento no próximo atendimento, que eu tenho tempo de pensar direitinho, de estudar o caso de novo para poder fazer o melhor. Beleza? Sempre. Toda a vida fiz isso. Então, esse hesitar é normal. O que a gente tem que fazer para minimizar isso aí? Um conselho que eu dou. Faça uma excelente avaliação. Por quê? Porque você não pode não saber como tratar, mas se você sabe o que está acontecendo, qual é a estrutura, o que o paciente está sentindo com precisão, é muito mais fácil de você buscar o atendimento. Hoje a gente lê artigos de qualquer língua, de qualquer lugar, sem saber, o Google traduz tudo. Então, se você tiver um bom diagnóstico,
o tratamento é tranquilo, você escolhe como você quer ler, aonde você quer fazer. Então, a avaliação é um ponto muito forte do tratamento. Quanto melhor for a sua avaliação, mais precisa será, né? Mais preciso será o seu diagnóstico físico-funcional. Com isso, a sua proposta terapêutica vai ser, na maioria das vezes, muito mais certa. Beleza aí? Eu botei até, ó, lá no canal do YouTube, eu botei uma avaliação. Não sei se vocês viram lá. Tem lá, semiologia neurológica. Se puderem, dê uma olhadinha nela. Não é, né? Às vezes você já deve ter visto o método de técnica de avaliação, deve ser uma revisão, mas dê uma olhada. Quanto mais abrangente e precisa for a sua avaliação, mais você acerta e menos você hesita. Beleza? Esse hesitar aí vai ser normal. Não tem como não. Não tem como. A gente hesita em tudo porque não vai hesitar em tratar. Só que, estudando mais... E na UTI, no caso, não tem como voltar na próxima sessão. Pois é de bate e pronto. Então, você precisa estudar muito. Todos você precisa estudar muito, mas algumas você tem a possibilidade de ter um segundo momento ali para você conseguir ter um resultado melhor. Tá? Então, hoje está muito mais fácil que eu falo, porque hoje está tudo muito acessível. Vamos botar aqui, vou contar um pedacinho da minha história. Eu tenho 20 anos de formado. Primeira vez que eu entrei no hospital para atender alguém em UTI, em UTI, na área de neuro, eu tinha 21 anos. E a gente só estudava por livro. A biblioteca não tinha. A internet, meu Deus, fazia mais raiva do que você encontrar qualquer coisa. Não achava nada. Então, ou você chegava sabendo tudo, ou chegava na hora você não fazia nada. Eu lembro as primeiras avaliações que eu fiz nos estágios, eu recebi uma folha em branco de ofício. Tá aí, ó, avalie o paciente. Não tinha esse guia bonitinho de nome, de botar lá a queixa principal, história da doença atual, história patológica pregressa. Não, é a folha, faz aí. Então, a gente era obrigado a saber tudo, ou estar perto disso, já contar com as possíveis intercorrências, o que ia fazer. Então, o desespero era grande. Entendeu? Então, a gente estudava muito a avaliação para poder entender. Hoje está mais tranquilo, graças a Deus. A gente tem aplicativos para tudo. A gente está falando da UTI, tem aplicativo, você bota a altura do paciente, ele já te dá o quanto de ventila nesse paciente. Lógico que você tem que entender o que está fazendo, mas o aplicativo já te coloca ali. Altura, ele já calcula o peso ideal, ele já vê o volume de litro que você quer. Beleza? Em neuro tem lá os testes, tem vários aplicativos que fazem a parte de exame de imagem. Então, na nossa época não tinha nada. Eu falo na minha época, né, de faculdade. Tomografia que a gente olhava, ia aprender como? Ia no anatômico, olhava. Hoje está tudo bem tranquilo. Isso é excelente. Viu, Fernando? É ótimo. Tem um ponto negativo também. Tem um ponto muito bom, que a gente tem tudo à mão, paraíso hoje para estudar. E o ponto negativo é que você sabe que está tudo ali acessível. Você vai lá, eu vou lá só se eu precisar. E às vezes você precisa numa hora que é meio na correria. Beleza aí? Por isso eu gosto muito dos casos clínicos. Para que você vencie isso aí, ó. Isso aí são casos reais. Porque o paciente não vai chegar para você e perguntar o que é gelo. Que gelo? Ele vai chegar e falar, ó, quero ter movimento de novo. Quero acabar com a dor. Beleza? Tranquilo aí? Cansaram, gente? Cansaram? Querem seguir semana que vem? Para mim é tranquilo continuar, prof. Bora. Hoje, no caso. Pronto, tranquilão. Tô falando é só para... Aqui tá tranquilo, então, né? Então, colocou a compressa quente aí e depois fez toda a cinese, né? Vamos achar outro aqui.
Eu tô falando da gente seguir em outro momento para seguir essa revisão também semana que vem, tá? Deixa eu ver mais algum aqui. Lê um pedacinho de algum aí que eu não... Figueirinho já tinha visto boa parte. Eu passei quantos? Vários, né? 15. Que eu copiei aqui foi 15. Cada aula o seu passou 5. Tem um professor que é assim, paciente com 49 anos, relata quadro álgico EVA 10. Aí tem 4 imagens assim nele. Tem cirurgia na lombar? Isso, na coluna lombar. Então, paciente, 49 anos, relata quadro álgico EVA 10. Então, está doendo muito na coluna lombar há 9 meses decorrente de um acidente automobilístico. Na avaliação, aí eu corrijo o socrativo semana que vem, tá bom? Isso. E algum caso que porventura fique, a gente corrige também semana que vem, tá? Que é uma semana antes da... O socrativo vai valer ponto, professor? Agora não. E lembram do TDE, né? O TDE é o resumo, né, de todos esses recursos que nós vimos, tá bom? Então, o TDE é para o dia da prova, dia 12, eu acho. Beleza? Aí o TDE vai valer, o socrativo ainda não. Eu posso, talvez, fazer um para valer ponto, tá? Mas vamos decidir mais para frente um pouquinho. O que está certo, a avaliação e o TDE. Eu gostaria muito, eu estou vendo a possibilidade de a gente fazer a avaliação no socrativo. Por quê? Porque aí o TDE é aquele resumo que eu pedi, lembram? Um resumo de crioterapia e de termoterapia, dos recursos, de todos os recursos que nós vimos, tá? Que é para o dia 11. Então, descrever lá o recurso, a dose, indicação, contraindicação e efeito. Oi? Esse resumo é para postar no Dominus? No Dominus. Eu ainda vou criar atividade, não criei ainda não. Mas é para postar lá. Tá bom? Tá bom, obrigada. Nada. Então, Dose, contraindicação, que foi outra coisa que você... Indicação e efeito terapêutico. Ok. Tá? Então, o paciente apresentou acidente, ele fez uma cirurgia, colocou lá placa e parafuso, né, osteossíntese, fixando esses níveis aí da coluna. Nesse caso, ainda pode estar inflamado? Não, tá não. Tá 9 meses, porque a gente não percebe nenhum sinal de inflamação. Se pode estar, mas a gente iria perceber calor, frio, calor, rubor, edema. Não tem nada. Só tem a limitação de movimento. Então, qual recurso a gente pode utilizar aí? Então, se não está agudo, pode ser calor. Não é isso? Calor, o ideal seria algo profundo na coluna, né? Só que lembrem que tem um metal aqui. Então, esse metal já contraindica calor profundo. Tem cicatriz, já contraindica infravermelho. E aí? Sobrou o que pra gente?
Então, ó, sobrou aqui Compressa? compressa quente, isso mesmo. Então, uma compressa quente a gente pode utilizar aí. Pode ser 30 minutos? Pode. Tranquilão. Tranquilo? Pode ser. Tudo em paz? Firmes? Tranquilo. Professor, Oi? vou fazer uma pergunta, não tem nada a ver com o caso, não, é outro caso. Uma pessoa que teve uma torção no tornozelo, e isso já tem algum tempo já, tem anos já, e o tornozelo dela ainda continua inchado. Se a gente Dois lados fizer ou de um lado só? Só tá inchado que teve um entorse ou do... pouco Hã? ao redor do tornozelo, Isso, mas só do lado que tem entorse, né? Ou dos dois lados? Nos dois dos dois pés? lados, o pé dela é praticamente todo inchado. Tá, mas nenhum pé só, né? Isso. Tá. A gente pode usar o gelo, ainda serve para alguma coisa pelo fato de ter muito tempo? Não. Então aí você vai ter que fazer o banho de contraste. Tá? Fazer o banho de Entendi. contraste para tentar reverter esse edema. Tá? E o ideal é que faça movimento também. Tá? Então tem que fazer uma movimentação para que possa favorecer o retorno venoso. Pode usar uma meia compressiva também para favorecer. Tá bom, professor, obrigada. Tá? Tem um sobre hérnia de disco, prof. A paciente Ana Maria, 51 anos. Tem uma imagem, não? Uma foto de uma peça de uma hérnia ou não? Tem a imagem. Ah, tá, não. Vou corrigir esse e depois vou dar uma trégua para nós. Pode ser? Estou procurando, é muito paciente no nosso setor aqui, ó. Tem 358 aí para vocês atenderem. Foi um dos primeiros que o senhor passou. Foi, não, mas aqui é porque não tem ordem, eu passo fora da ordem. Não vai aparecer. Eu sei que ela não saiu correndo assim. Meu Deus, peraí. Acho que ela recebeu alta, só pode.
Aí que ela aparece. Aqui, tô falando. Então, paciente aí, né? Lavadeira refere hérnia de disco entre L3 e L4, então, de fato, a gente percebe aqui. Ó, e está comprimindo a cauda equina. Está apertando os nervos aí dessa região. Relata quadro álgico EVA 9, sem calor, sem rubor. Pronto, já está dizendo que ela não está no processo inflamatório. Isso há aproximadamente 5 meses. Impedindo aí a deambulação. Então, ela pode estar com dificuldade de andar pela dor, mas também pelo pensamento dessas raízes aqui, tá? Apresenta espasmos musculares, restrição na atividade laboral e rigidez articular. Tá? Então, está com a limitação de movimento da coluna pela dor que isso está gerando. Qual o melhor recurso para favorecer o alongamento e a mobilização vertebral dela aí? E aí, o que vocês pretendem utilizar? Frio ou calor? Ou os dois? Ou tanto faz? E aí, galera? Nesse eu fiquei também um pouquinho confusa, porque pode ter o caso de ter uma inflamação que a gente não sabe, né? Ou Tendo seria inflamação, tem inflamação, né? a gente iria perceber ela, tá? A gente ia perceber ela também. E na imagem não parece estar inflamado, tá bom? Por quê? Se tivesse inflamado, ó, essa área que está branca aqui é a área de líquor, igual dentro do disco, ó, líquor. Então, se tivesse inflamado, a gente ia ver uma área branca nessa região. Tá vendo que a gente não está vendo nada branco? Então, não está inflamado, não. Beleza? Então, compressa quente também? Tranquilo. Compressa quente. O próprio ondas curtas. Pode colocar ondas curtas mesmo, ó. Os eletrodos aqui. O ondas curtas vai fazer isso, ó. Ótimo. Vai facilitar o tratamento aí. Então, calor profundo, tá? Ondas curtas pode ser com calor médio durante 20 minutos. Beleza? Ah, mas eu quero usar compressa quente porque eu não tenho ondas curtas. Beleza. Infravermelho também. Infravermelho também nessa região. Só que na escala de eficiência seria ondas curtas o melhor, compressa quente o segundo melhor e infravermelho o terceiro melhor aí. Quanto tempo seria o infravermelho, professor? A gente deixaria 15 minutos. Certo. Tá? Com a energia radiante, lembrando que ele não é tão eficiente. A compressa quente a gente deixaria até 40 minutos aí nessa região. Beleza? E aí depois a gente poderia fazer o alongamento, a mobilização. Por que o calor? Porque o calor favorece a flexibilidade, aumenta a hidratação, relaxa a musculatura, com isso ele é mais eficiente. Tá? Então, nesse caso de hérnia de disco, quando não houver nenhum sinal de inflamação, pode sempre se usar as ondas curtas, né? Pode. Ondas curtas, tá? A melhor opção, porque é profundo, a gente relaxa toda a musculatura paravertebral, com isso já distancia uma vértebra da outra, ó. Se a gente consegue distanciar uma vértebra da outra aqui, nós vamos diminuir a sobrecarga nessa região. Beleza? Beleza. Tudo em paz aí?